Toca o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando a minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Editora HarperCollins, que está comemorando 10 anos de Brasil e hoje se encontra na 4ª colocação. Eu tenho muito orgulho de ser um autor da HarperCollins. O meu convidado de hoje, além de um ótimo ator, é um cara muito querido. Estamos falando do ator Sérgio Menezes. Muito prazer. Marcos Montenegro, que alegria estar aqui com você. Uma alegria toda minha, obrigado por ter aceito o meu convite. Que bom. Meu querido, vou começar comentando esse momento que eu acho que é um momento de reparação histórica para os atores pretos brasileiros, onde vocês começam definitivamente a ter um lugar sedimentado dentro da indústria audiovisual, estabelecendo personagens de protagonismo constante em todos os horários, em todo o streaming, uma reparação tardia que deveria ter vindo há muito tempo, né? É obviamente que o mercado hoje é um mercado muito inchado, com muitos atores, vocês são 200 mil atores dentro do cenário artístico, né? A gente não pode passar uma falsa ilusão de que emprego está jorrando, mas é uma evolução muito grande. E queria saber como é que você enxerga tudo isso, se é motivo de muita comemoração. Eu vejo como um processo de evolução natural em função do que foi, da maneira que foi construída a história dos atores pretos, por exemplo. Na minha infância, as minhas referências eram Ruth de Souza, Léa Garcia, Zezé Mota. E eu via, de uma certa forma, um mercado bastante tímido nesse sentido. Não havia um número expressivo de atores. Então, acho que a natureza do que está acontecendo agora é muito em função de como essas pessoas construíram. Uhum. Então, quando eu via Tony Tornado, Antônio Pitanga, fazia bastante sentido para mim. Milton Gonçalves eram essas referências. Hoje a gente tem um volume muito maior de pessoas. Uhum. A gente tem oportunidades também bem diferentes de papéis. Portanto, acho que a gente ainda tem bastante para conversar sobre esse assunto, no sentido de resolver certos problemas que ainda existem, mas eu acho que é uma evolução interessante o que está acontecendo nesse momento. E vivemos um exemplo maravilhoso, né? Porque Tony Tornado completando 95 anos e na ativa. Inclusive vai ter um musical sobre a carreira dele em São Paulo, um amigo meu vai fazer. E Antônio Pitanga acabando de lançar um filme, acho que é Malês, né? Malês, que é muito bonito o filme, é um cara sempre pioneiro nas suas atitudes. É um barato você ver atores com mais de 80 anos produzindo e desenvolvendo. Você acha que esse é o caminho do ator brasileiro atualmente? É criar os seus caminhos de trabalho e não ficar esperando o convite em casa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o autonegócio é uma coisa que faz parte do processo do ator. Ele precisa ser autossuficiente. Obviamente, ele pode colaborar bastante, mas eu acho que tomar conta do próprio negócio, ao se autoproduzir, é uma coisa que faz muita diferença e dá autonomia para a gente. Uhum. No sentido de que a gente percebe que o mercado ele não é tão vasto como deveria. A gente tem produções de teatro importantes acontecendo, a gente tem streaming, a gente tem TV, que talvez seja a TV aberta um campo
um pouco mais limitado do que essas outras plataformas que a gente conhece. O cinema, ele é, de uma certa forma, bastante diferente do que 2 décadas atrás. Eu acho que tem muitas produções acontecendo nesse momento e, por causa disso, acho que faz todo sentido a gente se esforçar para ter essa ideia da autoprodução. Que é fundamental para o desenvolvimento, para a sustentabilidade da carreira, né? Sem dúvida. Tem que ter. Eu trabalhei muitos anos com a Zezé Mota, sou muito amigo dela, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E a Zezé me conta uma cena que ela teve na rua, que ela passou, quando ela fazia, acho que a novela de Corpo e Alma, que ela fazia o primeiro par de uma mulher preta com homem branco, televisão brasileira, o primeiro beijo, se eu não me engano, ou um dos primeiros, com Marcos Paulo. Marcos Paulo. E ela me disse que uma vez, uma mulher na rua olhou para ela e falou: "Tenho nojo de você." Fiquei tão impactado com aquele comentário. Imagina você, Zezé, aquela pessoa doce, educada, né? Aquela mulher espetacular, generosa, amiga. Você, no começo da carreira... São 2 perguntas juntas. Primeiro, se você acha que a gente vive num país ainda muito racista, e se você chegou a viver algum episódio com esse nível de violência na sua carreira. Essa pergunta é bem interessante. Eu me lembro do Grande Otelo falando sobre isso no Roda Viva. Perguntaram para ele se ele observava o racismo, se ele percebia o racismo, se ele achava que o racismo existia no Brasil. E ele disse que bastava ser preto para perceber o racismo. Então, essa é uma pergunta que é uma pergunta interessante, mas para o preto é óbvio, basta você ser preto para perceber que o problema ele existe, que o racismo é uma coisa real. O que eu sempre me perguntei, Marcos, é de que maneira eu poderia lidar com isso. Ótimo. Como me organizar diante desse problema. Porque uma das características do racismo é uma confusão que ela causa em quem está passando pelo problema e no agressor. Porque muitas vezes o agressor no Brasil ele nem sabe que é racista. É quase que cultural e que não parava-se para pensar, né? Faz parte de um processo estrutural. E aquela coisa que não basta ser somente antirracista. Sem dúvida. Né? O Silvio Almeida ele define bastante isso no livro dele. Sim, ótimo. Sobre a estrutura racial da qual o país foi construído. A Jamila Ribeiro também. Né? Ela é maravilhosa. Inclusive, o primeiro livro que eu li sobre racismo estrutural foi dela. E aí, Marcos, eu sempre me perguntava de que maneira eu deveria me organizar diante disso. Então, obviamente, eu percebi o racismo, sobretudo na infância e adolescência. Evidentemente, na fase adulta, alguns mecanismos foram criados para a gente tentar se livrar desse processo. Então, acho que as pessoas se sentiam um pouco mais intimidadas para agir de uma certa forma. Talvez a minha postura também deva ter influenciado nisso, porque eu não permitia que isso chegasse. Muitas vezes o racismo ele é invasor. Não é uma questão de você permitir ou não. Mas eu sempre tive uma postura de deixar claro para as pessoas que o problema estava nelas, se elas fossem racistas comigo. E eu acho que, em função disso, eu consegui me livrar de certos detalhes em relação a essa realidade. Mas, sim, o Brasil é absolutamente racista. Eu não conheço tanto... Você acha que a gente não evoluiu nem um pouco? Né? Eu acho que a gente evoluiu pouco. Evoluímos pouco. Eu acho que a evolução foi muito tímida até agora. O que está acontecendo nesse momento deveria ter acontecido há talvez muitos anos atrás. 20, 30 anos atrás. Com certeza. Me lembro de ter visto um filme do Denzel Washington chamado O Diabo Veste Azul. Sim. É quase o filme da Meryl Streep, mas é o Diabo Veste Azul. É um filme dos anos 80 ou 90. E ele era protagonista absoluto, só que naquele momento não era muito comum ver preto dentro daquela realidade. E eu achava aquilo fascinante, aquilo me atravessava de um jeito muito forte. E ele é, obviamente, uma das minhas referências, e eu ficava me perguntando por que é que não é assim aqui? Por que eu estou vendo isso que acontece em Hollywood e não aqui? Marcos, eu não conheço tantos países como a Alessandra Lohar, que é uma pessoa que eu observo bastante falando sobre essa questão do racismo, que ela foi esposa de um cônsul francês, viveu muito tempo no Brasil, e ela conhece 140 países. Ela fala bastante sobre a questão do negro, porque ela é uma mulher preta, filha de... Ele era branco? E ele é branco, é marido dela. Ainda é casado até hoje. Casados até hoje, e ela diz que dos 140 países que ela conhece, o Brasil é o mais racista. Jura?
Eu não conheço tantos países como a Alessandra, conheço alguns, mas dos que eu conheço, o Brasil é o mais racista. Você vai muito à Alemanha, né? Tenho família que mora lá há 35 anos. Você acha que o Brasil é mais racista que a Alemanha? Muito mais, lá é diferente. É. Eu acho que o preto na Alemanha, por incrível que pareça, ele tem mais direitos do que os árabes, em função do processo que a gente está observando no Oriente Médio. Então, os árabes eles sofrem muito mais racismo do que os africanos, Sim, por exemplo. sim, isso é verdade. E o racismo na Alemanha ele é muito diferente porque não é uma questão de cor da pele, é de comportamento. Portanto, entendo o que acontece em Portugal, por exemplo, que não é um lugar que eu vou tanto, mas eu sei que tem um problema Muito racismo. enorme. 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 Eu passei uma situação com essa remota em Portugal, entrando no país. Uhum. Entrando, a gente ia fazer um filme e eu nunca tinha passado uma vistoria entrando no país. Sempre passei a vistoria saindo de um país. Quer dizer, quando entrar no nosso, né? No caso, se eu estava entrando em Portugal, era na saída. Na entrada, não tinha passado. E quando eu entrei com a Zezé, imediatamente eles botaram a gente... Eu estava muito bem vestido, ela também botaram a gente numa salinha e ficou nítido que era uma coisa, era uma cena de preconceito. Até que quando eles meteram a mão na mala dela, um dos agentes federais reconheceu a Zezé pelo sucesso. Chica da Silva lá, ela fazia Maria, mãe da Chica da Silva. Ele olhou para ela e falou, é a Maria. Aí eu falei, nós estamos aqui a serviço de um filme. Imediatamente eles pararam de mexer na mala. Isso não sai da minha cabeça, como se fosse hoje. Foi muito explícito. Foi muito explícito. Eu acho a migração de Portugal um problema. Muito violento. Agora, tem um fato que eu queria comparar, e aí você me corrige se eu estiver errado. Uhum. Até porque a gente está cada vez mais próximo, né? Certo. A gente já se gostou muito, assim, nosso santo bateu, como verdade. diz, né? Mas a gente ainda não se conhece tanto. A Zezé tem uma doçura muito grande e lida com essa questão muito bem. Até nessa situação que nós passamos, em nenhum momento a Zezé passa um desconforto ou uma raiva, ou um temperamento dela explode por isso. E todas as vezes que ela aborda o assunto, ela sempre aborda com muita delicadeza, com muito diálogo, né? Tem gente que não é assim. Eu entendo, jamais eu vou julgar uma pessoa que sofre uma atitude, sofre de uma situação racista, que eu entendo a dor que dá, né? E eu jamais julgaria isso. Mas eu entendo que também é bom a gente ter uma política de uma conversa, de um bom diálogo, para a gente não perder a mão. Como é que é o teu temperamento nisso tudo? Se você sofre uma situação assim, você lida bem, você administra sua dor, ou você é um cara mais explosivo, perde a cabeça, parte para o ataque? Como é que você funciona? Eu perdia a cabeça. Perdia? Quando você era jovem? E adolescência. Porque eu não tinha argumentos, eu não tinha ferramentas para lidar com aquilo. Então era muito intuitivo, porque a gente sabe que criança pode ser muito cruel. Sim. Né? Ensino médio e fundamental. Um bullying na escola é traumatizador pro resto da vida. Eu não levava o bullying para casa, não. Eu fiz terapia muitos anos na minha vida trabalhando bullying na escola. Pois é, Marcos. Isso é muito sério. Eu não levava esse bullying para casa. Fez fazer isso muito bem. O único mecanismo que eu tinha na minha mão era força. Então eu resolvia ali. Resolvia ali. Eu tenho o dedo quebrado até hoje de soco na cara. Mas eu resolvia ali e resolvia. Sim. Tanto é que a partir... E não eram muitos eventos que aconteceram nesse sentido. Porque, de uma certa forma, eu não sei... E veja, eu sou retinto. Eu não tenho meio termo. Eu não faço parte Sim. Dessa ligeira confusão. Que a gente é mulato, é mulher. O IBGE trouxe um problema para nós. Sim. Várias Pardo e preto, a mesma coisa. Ele trouxe um problema para nós. Tem político que é filho de branco com índio e que diz que é para pardo negro. Isso já aconteceu no Brasil. Isso é um problema que o censo deveria se organizar para melhor reclassificar, né? Exatamente essa situação. De qualquer forma, eu sou retinto, eu sou preto de fato, preto. Então, não tinha, de uma certa forma, escapatória no sentido de como essa realidade poderia cair na minha vida. Poderia ser dramático, até mesmo trágico, mas eu não deixava esse drama atravessar a minha vida, não. Dominar. De maneira nenhuma. Hoje, no auge da tua maturidade, você está com 52. 52. Como é que você lida hoje com isso para uma pessoa mais jovem? Você dá um conselho, você fala alguma coisa que você acha de buscar um bom senso e equilíbrio, ou você nem chega a gastar sua energia com isso? Marcos, honestamente, eu não tenho muita habilidade para tratar desse assunto na dor. Eu gosto de tratar desse assunto
na solução, tentar entender de que maneira se resolve isso. E eu acho que através do meu ofício, através do nosso ofício, através da arte, eu consigo comunicar de alguma forma. Então, o cara que, de uma certa maneira, me vê num filme que eu faço um personagem que não tem absolutamente nada a ver com esse contexto estereotipado, já é um serviço. Uhum. Já é uma mostra de que aquilo é possível. Que os tempos mudaram, sem né? dúvida nenhuma. Eu É via isso. o Denzel Washington, por exemplo, no Diabo Veste Azul, num momento completamente árido, no sentido de que poucos personagens pretos desempenhavam aquele tipo de papel, mesmo em Hollywood. Eu observava, cara, é isso. Então, de uma certa forma, aquilo serviu de impulso. Uhum. O Denzel não me conhece, mas ele prestou um serviço que, de uma certa forma, me ajudou a construir o que... É literalmente o verdadeiro prestação de serviço que a arte pode promover, né? Sem dúvida. É isso. É isso. A arte é isso. Agora, você acha que hoje... Estou te falando as linhas que tem, né? Tem gente que fala, tem um preconceito entre os próprios pretos, entre preto retinto e o preto que não é retinto. Existe isso ou isso é balela? Eu acho que, de alguma forma, talvez. Mas acho que tem um certo cuidado hoje. Mas isso é um detalhe. O que é um certo cuidado, por exemplo, para eu entender? Um certo cuidado, por exemplo, que tem essa ideia da irmandade dos pretos. Sim. Né? Hoje muito forte em função... Cada vez mais consistente. Sem dúvida. Graças a Deus. Em função do que a gente está conquistando, observando e conquistando. Mas eu lembro que um tempo atrás, na escola de teatro, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela era de Salvador e ela é mestiça, filha certamente de preto com branco, mulata. Não pode falar mulata, ela é parda. E ela se virou para mim e falou assim, cara, deve ser muito difícil realmente ser preto no Brasil, né? Olha, nossa, racismo. Ela não sabia que era preta, de uma certa Entendi. forma pertencia a Até essa... porque tinha muito isso, né? Sem dúvida. Tinha muito isso. E ela mais essa velha cultura que eu, também... Exatamente. Ela mais velha que eu, não tinha também conhecimento desse processo de evolução, que a gente já estava começando a evoluir nesse momento. Eu falava, caramba, ela não sabe que é, ou que pelo menos faz parte desse mesmo... Que discussão válida, né, Sérgio? Dessa mesma identidade. Que importante isso que a gente está vivendo, para essa compreensão. É muito importante. Você se vê como um sex symbol, já se viu? Porque muita gente classifica como um sex symbol. Você se via como... A mim? É. Não me vejo. Não, nunca? Não, eu acho que eu já fiz alguns personagens que levavam por esse caminho, mas eu nunca me vi dessa forma. Mas a imprensa te vê, tá? Sabe que você tem esse título. Tá certo, então. Tem uma discussão muito grande. Você fez uma novela que eu amo, que é Assim a Moça. Sim. Né? Eu sou completamente apaixonado, porque eu sou um cara muito romântico, né? Eu adoro as novelas de época, sempre gostei, desde criança. E eu adoro as novelas de época, até pela questão da história, da parte histórica mesmo da novela, né? Eu adoro qualquer coisa que retrata uma época. E é muito legal quando você tem uma série como Bridget Jones, né, que coloca a rainha lá preta, que a gente sabe que no passado as rainhas eram brancas, né? Mas tem hoje uma preocupação muito grande do posicionamento do ator preto e não fazer o papel de empregados, domésticos, papéis de uma classe inferior, para a gente não caracterizar, né? Obviamente que o preto só faz personagem inferior, assim como existe uma discussão em fazer obras que retratam o período, né, dos escravos, do passado. Como é que você vê isso hoje como a parte cultural mesmo? É importante a gente continuar contando essas histórias como elas eram, da maneira real, ou você acha que tem que ter uma adaptação mesmo para que a gente tire essa imagem de que o preto é eternamente em personagens menores e posicionamentos econômicos financeiramente menores também? Marcos, eu sempre me provoco sobre... pode parecer muito forte o que eu vou dizer agora, mas eu sempre me provoco sobre a real história do Brasil. Quem escreveu essa história foi um grupo de pessoas de um ponto de vista. Uhum. Foram brancos de uma elite intelectual, literária, e que essas pessoas faziam parte do poder. Então, eu fico me perguntando se a história era realmente desse jeito. Né? Tem um estudo muito interessante da Universidade do Paraná que fala sobre o processo econômico e o fim do racismo. E me ajudou bastante a entender de que maneira tudo isso aconteceu no final do século XIX. Faz muito mais sentido diante desse estudo que foi feito. Está disponível, é só procurar esse estudo. Esse estudo na internet, as pessoas acham? Ou acho que você fala isso?
E o que é esse estudo exato? Qual é a visão deles? Então, eu vou te dizer, Universidade do Paraná, ela fala, esse estudo diz o seguinte, no meio do século XIX, lembra que a Inglaterra pressionou para fazer com que o tráfico terminasse? Nesse momento, havia a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, o Reino Unido estava forçando o mundo a comprar máquina. Portanto, não era economicamente interessante para essa agenda inglesa terminar que os escravos continuassem trabalhando, porque ela não ia conseguir vender máquina. Obviamente, o processo abolicionista fez muita diferença e tal, mas o que determinou foi um processo econômico. Revolução Industrial, ela definiu o fim da escravidão. Bacana. Portanto, não tem esse mito da princesa Isabel que chegou ali num belo dia ou dentro de um processo bem-humorado e assinou. Isso é uma bobagem. Romantizaram, Isso né? pode ter acontecido, mas a real questão da O história que levou foi isso. é a economia. Perfeito. Aliás, tudo é economia. Tudo economia. Vai. Tudo economia. Então, não seria mas as escolas, diferente. infelizmente, não contam dessa maneira. Ainda bem que, de uma certa forma, a gente está tendo um pouco mais de informação para mergulhar nesse processo e entender as questões. Sim. Eu acho que essas histórias do século XIX, eu fiz duas. As duas eu tenho muito orgulho de ter feito, mas uma em especial, que foi do Gilberto, foi a primeira obra que eu tive a chance de, enfim, de me sentir de fato dentro desse processo. Foi a primeira vez que eu pisei num estúdio de televisão e já foi um sucesso absoluto. Eu começo a pensar que, Força de um Desejo, eu entrei com os 2 pés direitos. Uma das novelas que eu mais amo na minha vida. Sim, a moça tinha uma outra cara, porque era um outro olhar sobre como a dramaturgia lidava com a questão do negro e os escravos naquele momento. A obra do Benedito Rui Barbosa é uma obra belíssima. Eu tive a chance de fazer aquele personagem completamente desestruturado, que era um personagem que eu tive algumas conversas com o Ricardo e a gente chegou no lugar certo, que era, de cara, a gente não teve nenhuma manobra no meio do processo para realizar. Chegamos no primeiro dia de gravação e a gente já estava entendendo o que era para ser feito. Numa época que não tinha preparador de elenco? Não me lembro de ter tido preparador de elenco nesse momento, não. Era o Papinha e a gente. Você foi lá e apresentou uma proposta e eles compraram. Eu conversei com o Ricardo antes. Ricardo, você fala o Waddington. O Waddington. Ele me propôs uma maquiagem, eu disse, pô, Ricardo, acho que vai ser longo esse processo de maquiagem. Será que a gente não testa um olho branco vazado? Ele disse, como? Com uma lente. Pá, botava a lente, ação, já ia. E ficou bárbaro. E aí, era um elenco brilhante, uma direção genial, um texto belíssimo, já feito em 86, que foi reformado agora naquele momento, pelas filhas do Benedito. Mas havia ali, de uma certa forma, ainda um certo incômodo em função do que a gente está discutindo agora. Sim. Até porque acho que era um remake de verdade, não era uma readaptação. Né? Hoje, quando se fala remake, ele sofre uma adaptação. Acho que o Sem a Moça versão 2, ela era bem remake mesmo, era quase que uma cópia da primeira versão. Eu vi algumas coisas da primeira versão e também conversava bastante com a direção, porque eu não queria muito me embriagar com o que tinha acontecido naquele momento, para talvez trazer uma proposta nova. Mas é isso que você está dizendo. Isso te incomodava? Como ator, você está naquela posição deles abordarem as histórias dos escravos, de insistirem. Isso te incomodava de alguma maneira? Me incomodava pessoalmente. Incomodava? Sim, pessoalmente, sim. Como artista, eu achava genial estar desempenhando um personagem tão complexo, rico, forte, dentro de uma história fantástica. Mas como pessoa, como artista, olhando de uma forma mais imparcial, me incomodava como espectador ver o preto dentro daquelas circunstâncias. Agora, você ia falar uma coisa que eu acho que é interessante, não sei se você ia falar isso. Você ia fazer uma comparação com a abordagem de Força de um Desejo, não ia? Sim. Fala sobre isso, Paulo. Uma visão mais romântica. O Gilberto, ele tratava os escravos como, talvez até de uma maneira... dentro do que a gente entende do ponto de vista da história do Brasil. Uhum. Então, talvez o Gilberto tratasse aquela história de uma maneira ligeiramente improvável, porque eu não me lembro de ter visto em algum momento escravo indo para o tronco na Força de um Desejo. Em Sim a Moça era quase todo final de semana. Quase todo final de semana. Então, assim... E é duro de ver isso. Pois é. É duro. É forte. Concordo com você plenamente, é muito forte. Muito forte. E Força de um Desejo, não. O meu personagem, por exemplo, ele tinha uma história... O Gilberto foi muito mais cuidadoso, você quer dizer isso? Muito mais cuidadoso.
muito mais, eu diria até, além de cuidadoso, generoso sobre esse início do ponto de vista. A gente ainda não estava nessa fase progressista. Sim. A gente tá Essa falando discussão não estava na Não mesa estava ainda. na mesa ainda. Como, né, Só que devia. Gilberto é um gênio visionário. Um gênio. Então ele já tratava desse assunto de uma maneira bastante útil para nós. Muito mais humano, né? Exatamente. Mais humano. Ele é uma característica dele, né? O Gilberto tinha o autoconhecimento do ser humano em todos os aspectos. Muito legal você fala sobre isso. Vamos voltar agora, então, porque a sua primeira parte teatral foi numa montagem da ópera do Carmen, é isso? Uhum. Então, eu queria que você me contasse como é que você para nessa ópera e como é que você se descobre ator. Com que idade, aonde, como e quando? Eu tinha 13 anos de idade. 13? Eu E não por que sabia uma nada. ópera? Porque era a Fundação Nelson Alain, era uma fundação que recrutava pessoas de bairro, morava no Engenho de Dentro. Morava no subúrbio carioca. Algum artista na família? Meu avô, ele foi da velha guarda do Salgueiro. Ah, minha escola do coração, que eu da sou velha guarda do tijucana. Salgueiro, Delícia. Só o meu avô. Eu tenho uns primos que são pagodeiros, mas são artistas, né? Mas Família te apoiava? Não. Não? O plano Preconceito, da minha mãe, porque o subúrbio, naquela época, devia ter um preconceito maior com ser artista, né? o plano da minha mãe e do meu pai era que eu fosse militar. Porque a gente estava ali, nesse processo, a gente estava saindo a gente estava entrando na redemocratização. Então havia ainda, né, no imaginário deles, uma segurança. Você tem Sim. Entende? Nossos pais queriam ou faculdade ou serviço militar. Exatamente. Era muito isso. Exatamente. Classe média para baixo era muito isso. Exatamente. Sempre. E aí, bom, eu fiz as minhas escolhas. Você fez sua graduação em alguma coisa ou não? Dificuldade. Fiz só um período de jornalismo. Fiz, na verdade, essa escolha foi uma escolha bastante intensa na minha família. Assim. Eu tinha 13 anos de idade, estava na escola, e aí chegou uma pessoa dizendo que era da Fundação Nelson Alain e que iam fazer um espetáculo no final do ano e que era uma ópera. E eu não sabia o que era ópera Carmen, não sabia absolutamente nada daquilo. E eu comecei a ensaiar e tal, ouvindo aquela música Bizet tocando. Fiquei completamente tonto com aquilo. E eu falei, cara, eu quero fazer isso para minha vida inteira. E assim... E nessa ópera você provavelmente fazia uma figuração. Era figuração. E eu tava feliz. Nossa, mas eu tava muito feliz ali. Muito feliz. Imagina. Era a figuração que eu queria escolher naquele momento para minha vida inteira. Eu saía do colégio e ficava pensando no ensaio que ia acontecer logo depois. E aí eu acho que foi nesse momento que eu entendi que era o meu lugar. Que era o teu ofício. Que fazia todo sentido. Mas antes disso já havia indícios. Ainda no colégio, eu lembro que eu estava num colégio na Tijuca e tinha alguém ensaiando alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí eu ouvia só a seguinte frase: e 5, 6, 7, 8. Logo depois tocava a música do George Benson on Broadway. Coraline. Exatamente. Acabei de assistir em São Paulo a nova versão. Eu quero ver. Eu era um garoto na primeira. Eu quero ver. Acho que eu tinha 13, 14 anos. Nesse caso, a música do George Benson era do filme All That Jazz. All That Jazz. É porque o 5, 6, 7, 8 ficou na nossa tem cabeça. Tem tudo a ver com hoje Coraline também, exatamente. E aí eu não sabia o que era aquilo, obviamente eu tinha 7 anos de idade. Aí eu falava, cara, o que está acontecendo ali? Essa música é incrível, George Benson. E o meu pai era um cara muito musical, que ouvia Michael Jackson o tempo todo, que ouvia George Benson, ouvia Elton John. Eu fui criado ouvindo banda Black Hill. Então, a minha educação musical vem muito da família e eu, de uma certa forma, eles me convidaram para esse universo sem saber. Sim. Por isso até que acho que você canta e dança muito bem, você trouxe isso desde criança, né? Provavelmente. Isso era uma realidade para você. A música sempre foi presente uma coisa ali na tua muito vida. presente na minha vida, muito presente. A Gênese, por exemplo, que é esse momento que a gente está falando, o que me motivou a ter essa curiosidade foi essa música do George Benson, All That Jazz. Que ficou na sua mente. On Broadway, exatamente. E bom, Marcos... E como é que você chega então no Romeu e Julieta do Sérgio Brito? Então, o Romeu e Julieta é uma fase um pouco mais madura, né? Você já está com... Eu já estou com 20, 22, 23 anos. E você depois da ópera, então, até chegar a 22, virou só escola e o sonho de ser ator. Só escola. Teve algumas coisas no meio desse caminho. Mas nada profissional. Sim. Sim? Com 15, 16 anos, eu fiz
uma peça do Domingos de Oliveira, Com 15 com anos? 15 e 16. Naquele momento não tinha fiscalização, né? Eu não deveria estar ali se fosse hoje. Mas como você chegou no Domingos? Pois é, eu tinha um primo que ele era modelo manequim. Naquela época ele dizia modelo manequim. E ele falava, cara, eu sou Bem modelo... da nossa época. Exatamente. Ele falava, cara, eu sou modelo manequim, eu quero te levar num desfile para você ver como que é e tal. Fui nesse desfile, quando terminou o desfile, disseram que tinha uma seleção para fazer uma peça. E perguntaram se eu queria fazer essa seleção. Eu falei, pô, beleza, eu vou fazer a seleção dessa peça. Quem estava no elenco? Zezé Mota, Elisa Lucinda, Nelson Dantas, Nossa. Anselmo Vasconcelos dirigindo, texto do Domingos de Oliveira. Outra figuração que eu queria fazer pelo resto da minha Qual vida. era a peça? A Causa da Liberdade. Ah, não vi. Foi em 87, 88, 89, alguma coisa nesse sentido. E era uma personagem, um garoto que passava... Eram escravos, que tratava a peça falava da causa da liberdade, ou seja, o que aconteceu a partir do processo pós-escravocrata. Entendi. De que maneira a sociedade estava vivendo 100 anos depois, que foi em 1988. Então, 100 anos depois da abolição. Aquilo ali foi uma coisa que ali eu já estava me sentindo, mesmo com 15, 16, eu estava me sentindo bem mais maduro, porque tá do lado da Zezé Mota não é qualquer coisa. Você teve acesso ao Domingos, não? Domingos não, mas eu tive acesso muito a Zezé, Elisa muito brother, eu era o mais novo do elenco. A Zezé meio que foi tua madrinha meio ali, né? Madrinha meio ali, Paulo Barbosa. Paulo Barbosa. Nossa, que ator magnífico. Começando com o pé direito. Antônio Pompeu. Então essas pessoas estavam ali perto de mim, eu estava observando tudo aquilo. Nelson Dantas. Maravilha. Era uma coisa muito forte. Então teve esse processo anterior ao Sérgio Brito. E a tua família provavelmente foi vendo que não era brincadeira, que você tinha realmente uma vocação e foi aceitando, né? Eles perceberam que não tinham escolha. Que não tinha escolha. Depois disso aconteceram algumas coisas. Eu estou tentando me organizar aqui cronologicamente até chegar ao Sérgio, mas eu acho que de relevante foi assim. Aí eu fui estudar dança. Que tipo de dança? Dança clássica. Clássica? Balé clássico. Marília Pêra sempre recomendava balé clássico para todos os atores. Eu assisti um pouco dos ensaios do Doce Leite dela, que ela fazia com Gianecchini e com a Camila Morgado, e ela sempre diz que o balé clássico ajuda a finalização das mãos, os pés, o andar no palco, que a Marília andava no palco linda. Era fantástica. Ensina o ator a não parar de perna aberta. E eu sempre falo, acho que todo ator tem que fazer um pouco de balé clássico. O balé clássico foi outra grande escola para mim. Mas você fez profissionalmente? Profissionalmente, quase que sem interrupção. Eu fiquei 3 anos na escola de dança Alice Arja. Também passei pela escola Centro de Dança Rio. Que era uma referência. Uma referência. Até hoje, né? Fui da companhia de dança Rubens Barbot e da companhia de balé do Rio de Janeiro, que era da Alice Arja. Então você fez carreira profissional mesmo. Cheguei a dançar balé de repertório, tipo Copélia, essas coisas, entende? E você devia ser bom bailarino, porque eu vi você dançando no palco, você dança muito bem. Naquele momento eu era assim. Hoje nem tanto. O que aconteceu? Em seguida eu fui fazer a audição para o Romeu e Julieta do Sérgio, porque era fundamentalmente um balé. Ah, é verdade. Era uma obra de Shakespeare. É verdade. Você fazia o Teobaldo, né? Exatamente. Tinha uma teatralidade muito forte, mas era dança. Mas até aí você não tinha tirado o registro profissional, né? Já tinha. Já tinha? Já tinha. Por comprovação de trabalho. Já tinha por comprovação Porque você tem a passagem numa escola, no curso de arte cênica do Senac. Sim. Isso tudo foi quando, o arte cênica do Senac? Eu acho que foi um pouco depois. Você foi estudar depois, então? Fui estudar depois. Pô, mas até você chegar no Sérgio Brito, você tem uma trajetória já bem rica dentro das artes. Muito rica. Eu não tinha ideia que era tão consistente. Que pois bacana. Logo bacana. Depois do Sérgio veio o Gabriel Vilela. Pois é, você foi fazer lá. Mas eu queria falar um pouquinho do Sérgio antes, porque eu sou suspeito de falar do Sérgio Brito, né? Eu amo também. Apaixonado por esse homem. Trabalhei com ele 10 anos. O Sérgio tinha uma coisa que eu sempre dizia, ele era um homem de teatro. Né? Eu tive a honra de participar de um carnaval do famoso da Casa do Mororazo, onde a gente viu os filmes, né? Isso todo mundo ficava aquele carnaval vendo os filmes, era um privilégio. E o Sérgio tinha aquela coisa do ofício, de acordar 8 horas da manhã para trabalhar no teatro. Eu lembro dele chegando no Teatro Delfim, eu não peguei ele no Teatro 4 na prática trabalhando com ele, mas no Delfim muitas montagens, e ele ali a serviço da profissão muito além do ator e diretor, um homem de teatro.
Eu estudando o teu currículo é muito legal e eu te confesso que eu descobri agora, assim, o nível de qualidade altíssima, como você teve o privilégio de conviver com os grandes mestres do Brasil. Sim. Domingos de Oliveira é um que eu não sabia, e depois eu começo a estudar isso com você no Sérgio Brito. E aí até queria muito que você me falasse, que a gente vai falar um pouquinho de cada obra, mas que você me dissesse, enquanto ator, o que esses homens do teatro trouxeram e agregaram no seu olhar perante a nossa carreira. Muito. O Sérgio foi um mestre bastante único, eu diria, na minha vida. Porque a gente teve uma relação muito pessoal. Além de Vocês ficaram estar no amigos, palco, né? a gente era amigo. Então, você está falando de filme, você sabe que o Sérgio era aficionado por filme. Ficcionado. Ele era Sabia tudo. quase que um neurótico por todas as referências Inclusive, dele. quando eu conversava com ele, eu me sentia os últimos dos últimos, porque ele sabia 200 vezes mais do que eu. Exatamente. Você já foi na casa dele, então você sabe como que era aquela videoteca dele. Era uma coisa que parecia, sei lá o que, era um negócio impressionante. Inclusive, a peça do Mauro Raiz, o Baile de Máscaras, para quem não sabe, é baseada nessas reuniões do carnaval, né? Onde todo mundo parava para assistir esses filmes. E o Sérgio, ele foi uma espécie de mentor, porque... Intelectual, digamos. Intelectual, sobretudo intelectual. E, cenicamente, ele foi uma grande escola para mim. Eu costumo dizer que a grande escola que eu tive foram com esses mestres. Depois que você passa por ele, você tem alguma mudança na forma de lidar com a carreira ou de atuar? Totalmente, porque foi a partir do Sérgio que eu decidi estudar teatro. Ah, por isso que você vai para a escola do Senac. Por isso que eu vou para a escola do Senac. Tá. E por isso que eu comecei a entender, de uma certa forma, como funcionava esse mecanismo diferente da escola anterior que eu tinha, ou seja, se expressar através do corpo, e agora eu deveria me expressar através da palavra, da poesia, do pensamento lógico ou ilógico, racional, sensível, confuso. Qual que era a diferença entre essas maneiras de se organizar em cena usando a palavra? Quem eram os autores importantes que eu devia ver? Quais eram os mais relevantes? O que acontecia naquele momento? E quando você tem as referências, como muda o seu grau de compreensão? Né? Perante um texto, perante a análise de uma peça, na composição de uma personagem? Porque você tinha vocação, talento, mas não tinha ainda a experiência do estudo. Com certeza, Sim. O Sérgio te trouxe o universo tanto da literatura quanto do cinema, e aí você enriquece, e aí a cabeça abre. Claro. Essa tecla é a que eu mais bato, Sérgio, é a que eu mais bato. Porque eu acho que hoje um ator, para ele crescer na carreira e se manter na carreira, é praticamente impossível se ele não tem esse estofo. Ele pode começar muito bem, ele pode deslanchar, mas vai chegar uma hora e ele vai estagnar. E ele não vai saber para onde andar, porque ele não tem conhecimento do ofício e de causa artística para poder saber aonde explorar. E eu acho que todo mundo que tem isso na carreira acaba tendo um diferencial na maneira de se sustentar. Você pensa assim? Eu penso assim. Eu penso que essas ferramentas, elas são fundamentais para o processo de enriquecimento do ator. Mas elas não são a única coisa que vai definir. É um conjunto complexo. Exatamente. Né? Isso é apenas um pedaço que ajuda. Exatamente. A saúde de uma carreira, existem outras definições que você, aqui no seu livro, você define muito bem, que é um manual para ser artista. Eu costumo pensar, depois que eu terminei ele, aliás, o livro abre com um prefácio de Natália Tinga. Então ele já abre de um jeito que você fica impressionado. E o livro se encerra com um pós-fácil de um cara fantástico, que é esse ator brilhante que eu admiro pra caramba. E o que você mostra pra gente é um manual prático atualizado do que é esse ofício neste momento. Essa é a intenção mesmo. Então, ali a gente começa a perceber o que está acontecendo agora e de que maneira a gente pode se organizar de acordo com as sugestões que você dá. Exatamente isso. Com a vivência que você Captou traz. perfeitamente. E como é importante a gente se atualizar, né? Sim. Porque às vezes você pode ter muita cultura, pode ter muito conhecimento, mas não sabe potencializar isso na prática, não sabe desenvolver o conteúdo. Eu acho que você tem que ser pragmático, de uma certa maneira, acho muito importante, né? Mas também tem que saber como transmitir aquilo que você quer. Tem artista que não sabe, e aí ele se perde. Hoje o mundo, é o que eu falo, é o artista 360. Ele tem um pouco de empreendedor,
Ele tem um pouco do ator, ele tem um pouco de produtor, ele tem um pouco de tudo. Que é onde o Sérgio Brito era. Sem dúvida, Né? ele era um grande produtor. Esses grandes atores fizeram muito sucesso a vida inteira porque eles tinham cultura e formação, mas eles faziam sucesso à toa? Não, eles faziam porque eles sabiam escolher o repertório. O que me chamava a atenção no Sérgio Brito era esse cara de negócio que ele era. Tem estofo para escolher repertório, tem Sim. estofo para entender o que o público vai gostar. Sim, Essa é uma diferença, por isso que as companhias de repertório eram tão sólidas. sim. Os curadores eram os próprios atores, na sua maioria, os diretores. Então, eles sabiam entregar para o público o que o público queria ver. E é muito difícil fazer escolhas, não é fácil. Não. Né? É um processo que você tem que ter maturidade para entender a sua verdadeira entrega para o público. O Sérgio tem alguma obra que ele tenha te apresentado, que você lembre, que tenha feito uma diferença grande para você, artisticamente falando? Pippin. Pippin? É. Nossa, eu amo essa peça. Ele Por que o Pippin? Porque ele dizia, cara, você tem que ver essa peça. Porque acho que Marília fez essa peça. Marília fez. E ele falava sempre. E recentemente a montagem da Totia com a Anissete e a Garamboni. Sim. Você tem que ver essa peça. E aí a gente foi na casa dele, porque era sempre parte do elenco, uma parte que ele se identificava mais, e os amigos. E aí a gente viu o Pippin, e eu falei assim, caramba, que viagem, cara, que loucura, que coisa interessante. Pippin eu me lembro muito, mas a gente via outras coisas, a gente via Fellini, e lá na Vevá ele falava, cara, desse filme é muito importante, tem que ver a tua vida inteira. E depois que acabava o filme, ele fazia uma análise, né? Fazia um debate com vocês sobre a obra. Às vezes né? até parava a cena para dizer o que era e o que não Isso era. era muito maravilhoso. Muito engraçado. Isso é louco, né? Porque é um hábito que não existe mais. É. Quem é que reúne hoje os amigos em casa para ver um filme e debater sobre a obra, sobre o diretor, sobre a proposta? Ninguém. E sem contar que eram só coisas geniais. Só assim. coisas geniais. Teve um que a gente não viu junto, mas ele disse, você precisa ter esse filme na tua casa. Que é Peter Greenaway, a mulher, o cozinheiro, o ladrão e o seu amante. Maravilhoso. Que é uma obra de arte esse filme. Você sabe que você falou no Pippin, eu sempre conto essa história aqui, quando a Anissete foi convidada para fazer a segunda temporada aqui, agora, nos últimos anos, tem uns 10 anos, acho que uns 8 anos, a cena era micro, né? A cena que eu vi na Broadway com uma canadense de circo, onde ela cantava o tempo todo de cabeça para baixo, pendurada num trapézio. Quando a Anissete me ligou para falar, meu filho, Charles e o Cláudio estão me chamando para fazer uma peça que tem uma cena. Eu falei, qual? Pipe? Eu falei, faça. É maravilhosa a cena. E ela ganhou o prêmio. Mas eles querem que eu cante. Aí eu contei que eu vi na Broadway. Falei, vão me colocar de cabeça para baixo? Eu falei, não, claro que não. Vou adaptar. Por que eu conto isso sempre? Porque não existe papel pequeno. Existe a qualidade cênica. Né? Era uma cena e foi ela que foi indicada para o prêmio. Então, é importante também, né, o ator, o empresário, por isso que eu bato tanto na tecla que os agentes teatrais, os agentes de atores precisam ir ao teatro, Sim. Precisam ver espetáculos, precisam saber o que é proposto para o seu talento. Sim. Né? Eles precisam artisticamente ter um estofo para entender o que está acontecendo. Né? Um agente hoje não é só um fechador de contratos, é muito além de tudo isso. Né? Eu acho, inclusive, que todos os agentes deveriam produzir para entender o que é ser um contratante, quanto é difícil produzir, quanto é difícil fazer. Né? Porque você amadurece não só como lidar com as pessoas, mas você também amadurece artisticamente. Você depois foi para Gabriel Vilela. O Sonho de Strindberg. Esse eu sou muito fã. Trabalhei com ele fazendo Romeu e Julieta no Rio de Janeiro, primeira peça dele aqui no Rio. Eu fiz a estreia do Grupo Galpão no Rio de Janeiro, no Centro Cultural dos Correios. E é um artista diferenciado. Uhum. Né? Queria que você me passasse o que o Gabriel te trouxe. Muita coisa. Foram 8 meses em Salvador. Uma preparação longa. 8 meses? 8 meses. A gente ficou 8 meses em Salvador. Na verdade, eu fiquei 8 meses em Salvador, porque parte do elenco já era de lá. Era um grupo local? Ele reuniu um elenco porque ele foi contratado pelo Teatro Castro Alves. Castro Alves. E aí ele reuniu o elenco local. Não era uma companhia, exatamente. Eu acho que eu era a única pessoa de fora. E esse era um processo de estudo? Tinha alguma coisa nesse sentido? Bom, o Gabriel... Ele Salvador, o que você foi fazer exatamente? Foi o Sonho de Strindberg. O Sonho de Strindberg. Tá. O Gabriel, ele é muito científico, né? Muito. Porque a mesa do Gabriel é eterna, por isso durou tanto tempo. Mas eu entendo... A mesa, que você fala o trabalho de mesa. Trabalho de mesa, científico. Por que o Strindberg está querendo dizer? E aí faz a referência com vários psicanalistas e obras iranianas. É tudo muito... Eu acho bárbaro isso. E ao você mesmo gosta do tempo, trabalho de mesa? Eu gosto, eu adoro. Adoro, gosto Já que muito. Bibi não gostava.
Não gostava? Não, Marília gosto. gostava. Eu gosto. Engraçado, né? Uhum. Cada ator tem um jeito. Eu gosto também. Porque é quase como montar um quebra-cabeças, porque depende também do processo. Tem peças que não vale a pena a gente ser tão científico, Sim. mergulhar tanto, porque se torna quase cansativo. E aí, quando você vai para a cena para resolvê-la, já está Já quase... desgastou. Como o Sérgio dizia, o Abu dizia, já apodreceu. Então, vamos aproveitar o processo. Mas, nesse caso, essa obra, por exemplo, ela é bastante psicanalítica, ela é cheia de símbolos, cheia de signos. A gente teve que ler Jung, o homem e os seus símbolos, e a gente ficava elucubrando bastante. Eu entendi por que devia ser daquela forma. Era quase labiríntico o processo, porque a peça oferecia essa realidade. Era tudo muito sonho. Uhum. Quando o Gabriel foi para a cena, ele praticamente levantou a peça em 2 semanas. Uau! Mas aí no processo de ensaio foram 8 meses de mesa? Não, foram 8 meses o processo inteiro. Todo, com a temporada incluída? Exatamente. Ah, tá. A temporada... foi uma temporada curta até, eu acho que foi... E ele botou música também? Foram 2 semanas. Tinha música, mas não era música original. Era música incidental de fundo. Eram trilhas incidentais. Mas foi um processo muito forte. Ele já tinha aquela alma meio circense, com aquelas roupas... Bastante. Aquela coisa... Como é bonita aquilo, mineira, né? Cheia de detalhes e tal. É lindo. Eu sou muito fã dele. O sonho era uma peça bem bonita. E você foi tendo consciência dessa tua trajetória teatral, curso de grandes mestres, você foi tendo noção de quem estava passando na tua vida de uma maneira assim, falou, caramba, eu estou construindo a minha carreira com quem está construindo o teatro brasileiro. Você tinha essa consciência ou não? Não, eu só queria trabalhar com essas pessoas, mas eu não sabia o que eu estava construindo exatamente. Não ficava pensando sobre o que eu estava construindo. Sabia que eu estava construindo alguma coisa, mas eu, naquele momento, porque ainda é no início do processo, então... Por essa razão, acho que eu ainda não tinha muita habilidade estratégica para pensar. Agora eu vou trabalhar com o Sérgio, depois eu vou trabalhar com o Gabriel, depois o Abu. Não. Você foi no andar da Eu carruagem. queria trabalhar com essas pessoas, mas eu queria trabalhar com elas porque elas eram as pessoas do hype. Sim. Eram os grandes O Abu diretores. foi logo depois? O Abu foi bem depois. Bem depois. Foi bem depois. Muito amigo dele. Dele e da mãe. Muito. Grande, ele era o cara. melhor amigo do Paulo Goulart. Uau. E ele falava, eu sou caótico, né, Montenegro? Que ele era caótico, né? A maneira dele pensar era caótica. Totalmente. Tinha um espetáculo que ele fazia o contrabaixo. Era o contrabaixo, que é o monólogo. Ele ficava o tempo todo com baixo em cena. Era incrível. Não me lembro se o nome era esse, mas acho que era quase isso. Eu acho até hoje ele muito engraçado, porque eu sempre vejo provocações. Eu vejo direto, né? Inclusive para os meus alunos eu recomendo que eles assistam no YouTube. É muito legal. Porque as entrevistas são antológicas e atuais. Sim. Né? Eu defino o Abu Janra, a mesma definição que uma executiva do canal Uplay fez no meu podcast, que nós somos vintage, quanto mais velho, melhor. Sim. Eu adorei isso. Em tempos, né, de etarismo, eu acho isso muito bom. Muito bom. Eu acho muito bom. Esse olhar irônico e sarcástico do Abu é uma coisa deliciosa. Ele não deixava a vida ficar... assim, ele acha que as pessoas estão tendência a sofrer demais. Ele tinha um olhar muito anarquista. Exatamente. Ele era anarquista. Exatamente. Essa é a palavra que eu acho que define ele. Agora, eu acho muito interessante você já ter feito tudo isso e você sentir a necessidade de estudar. Uhum. Porque normalmente você vai estudar e depois você vai para o mercado. O que te fez ir para o Senac estudar? Eu acho que eu queria me sentir ainda mais seguro, porque havia uma razão. Malu Fontinelli. Malu Fontinelli, minha amiga a vida toda. Me viu nos corredores da Globo. Pra quem não sabe, Malu Fontinelli é uma produtora muito querida da TV muito Globo. Querida. Muito querida. Mais do que querida. Praticamente minha fada madrinha. Ah, e eu não que barato, sabia. não sabia. Eu também não sabia que ela seria minha fada madrinha. E ela me viu nos corredores da Fon Martius. Antiga TV Globo ali, onde gravava as novelas. Comecei minha carreira ali. Então, porque eu estava fazendo alguma coisa, era relacionado à dança também. Fui fazer um cadastro, porque eu devo ter feito, sabe esses programas amigos, Sim, final de ano e tal? Que tem um grupo de dança. Exatamente, eu fazia parte desse grupo de dança. Beth Oliose. Então, grande coreógrafa. Ela era organizadora desse era rolê inteiro. Coreógrafa da Globo. Sim, e ela sempre me convidava para fazer esses programas.
E aí fui lá para renovar o cadastro. Malu Fontinelli me viu no corredor e disse que queria que eu gravasse uma mostragem para ela, que é o que se faz hoje aqui no Projac, essas atualizações de bancos de dados. E aí eu falei, pô, Malu, eu vou terminar agora o meu curso, eu termino agora e eu prometo para você que eu venho aqui e faço esse cadastro contigo. Ou eu ia entrar no curso, eu disse para ela, eu vou entrar e aí quando eu terminar, foi exatamente isso, eu vou entrar num curso e quando eu terminar vou me sentir mais seguro, faço o cadastro para você. Ela me disse, não, eu não preciso que você termine nada, eu só quero que você venha aqui e faça o cadastro para mim. Passaram-se 2 semanas, ela me ligou de volta dizendo que se eu não fosse, ela iria na minha casa me buscar. Uau! Fada madrinha mesmo. Cadastro. E aí, quem é que está na sala? André Reis, ela. E aí eles me deram um texto e perguntaram se eu gostaria de fazer algum outro. E aí eu escolhi um outro texto. Eu escolhi, acho que foi algum texto de Gorky, que eu adaptei para uma coisa mais naturalista. E aí eles ficaram de boca aberta e tal. E... Você não tinha experiência de televisão até então, né? Não, absolutamente só o teatro, nada. Teatro. Foi difícil para você? Marcos, eu me senti à vontade, por incrível que pareça. Você acha que o teatro te deu base para você estrear com o pé direito ali? Eu acho que ajuda muito, né? Porque assim a história, os atores do teatro construíram a televisão brasileira, né? Por isso que o teatro é tão importante. Eu me senti muito seguro. Porque ninguém sai ileso de uma experiência com o Sérgio Brito. Sim. Não sai. Não mesmo. Então... Para um lado ou para o outro. Exatamente. Tem gente que não se identifica com o processo, sim, é natural. Sim. Não, é natural. Então eu dei sorte porque eu me identifiquei bastante. Mas voltando só à história do Senac, você quis se reciclar, você quis fazer uma imersão com você mesmo. Eu fiz uma imersão comigo mesmo. E eu não conheço, me interessa muito saber de formação, porque assim, o Senac é uma escola que até então eu não tenho referência do curso de graduação. Ainda existe? Existe. São 3 anos também? São 3 anos. Profissional. E é uma escola que você acha consistente? Eu acho consistente essa escola. Eu não conhecia o Senac como escola de teatro. É uma escola consistente. Legal. Hoje eu acho que está bem mais formatada, preparada. Eu acho que hoje ela está muito mais madura, inclusive. É aqui no Rio de Janeiro, né? É aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz no núcleo, na unidade de Bom Sucesso. Algum professor importante que tenha passado você ali? É a Lia Solenberg, que foi a minha professora de artes cênicas. Ela era professora de artes cênicas. Ela era diretora e ela organizava artes, mas a gente tinha outras aulas. A gente tinha aula de literatura, de psicologia, de dramaturgia, de como escrever um texto. Então, é muito rico. E você acha que a escola te deu um upgrade artístico? Me deu. Na prática? Eu acho que sim, ela colaborou bastante. Mas eu tinha esse background com esses caras. Você veio da escola da vida, né? Você, é o que eu falo, estudando você, é muito raro um ator com a tua idade naquela época ter passado na mão de tantos grandes mestres. Foi um privilégio. Sem dúvida. Eu perguntei, será que o Sérgio tem consciência do privilégio, da sequência que ele teve? Sem dúvida. Né? A tua escola foi muito rica. Muito rica. Você escreve, Sérgio? Eu escrevo. O que você escreve? Estou escrevendo agora algumas coisas. Tipo? Posso te mostrar depois? Pô, com o maior prazer, óbvio. Eu sou o cara mais curioso do mundo. Marcos. Mas você escreve o quê? Peça? Não, eu estou escrevendo 2 longas. Ah, que bacana. 2 deles estão ainda no primeiro tratamento. Tá. Estou escrevendo agora uma série que eu estou muito empolgado. Essa série, o argumento dela, a sinopse, já está tudo bem estruturado, mas ainda num primeiro momento, meio embrionário ali. Mas se você tiver curiosidade, eu mando para você. Total curiosidade. E você escreve baseado... Você tem técnica de escrita, ou você de estrutura, ou você estudou ou não? Você está tudo na intuição? Não estudei exatamente, mas eu também tenho uma experiência quase que autodidata, porque eu tenho alguns amigos geniais nesse sentido. Meu irmão, Aldre Anunciação, que é um cara que já ganhou Jabuti, que, enfim, acabou de fazer um longa agora. Ele fez um longa mais famoso, que é o Medida Provisória. Ah, muito bom. Que é baseado... Ele é o autor? Ele é o autor. Muito bom. Como é que é o nome dele mesmo? Aldre Anunciação. Anunciação. É muito legal. Ele é, na verdade, o autor... A gênese de Medida Provisória é uma peça chamada Namíbia Não. Eu vi a peça. Pois é. Então essa peça teve Foi a peça cinemas. primeiro. Você viu comigo, não? Não. Você deve ter visto com Baurac. Baurac. Então tá. Porque e o filme é com o Lázaro, não é? O filme o Lázaro dirige. E Lázaro dirige. Dirigiu a peça também, o Lázaro. Porque no dia que eu fui ver a peça, Lázaro estava no teatro. Então, ele é o diretor da peça. Ele é o diretor da peça. Então, essa peça tem vários elencos. Por isso que essa peça sobreviveu tanto tempo e várias pessoas viram com pessoas diferentes. Eu vi no Teatro Ipanema, se eu não me engano. Uhum. Tenho quase certeza.
Aldri é autor dessa trilogia, que é chamada Trilogia do Confinamento. Então, é Namíbia Não, Campo de Batalha e Embarque Imediato. O que é a trilogia do confinamento exatamente? São essas 3 peças. Tá. Não, mas o que ele quer dizer com isso? Porque são peças que falam sobre uma coisa ligeiramente claustrofóbica, hermética. Esses personagens, eles estão sempre dentro de uma circunstância de uma opressão única, opressiva Tá. e que trata de vários assuntos, mesmo dentro desse processo quase que claustrofóbico mesmo. Tem uma peça que eu tenho uma vontade de fazer essa peça Entre Quatro Paredes. Eu fiz. Eu tenho Eu uma produzi. vontade enorme de fazer essa Antônia peça. Bujanra, Uhum. Cláudia Lira, Cristiana Genli e meu antigo sócio, meu amado amigo Nisso Raman. Esse Grande texto Teatro do Glória. Sartre eu acho Maravilhoso. Nossa, genial. o cenário era lindo. Em algum momento É eu quero lindo. fazer esse negócio. E tem essa característica, sabe? Um único lugar e todos os personagens sempre um pouco à beira do ataque de Acho que é um nervos. espetáculo que merece remontar. Sim, sim, Merece remontar. sim. Eu acho que há muito tempo ninguém remonta um Sartre no Brasil. Acho que Entre Quatro Paredes não foi feito há muitos anos. E essa trilogia do confinamento trata desse assunto. Namíbia Não deu Não, essa eu origem, não vi. que é a primeira peça, deu origem à medida provisória. E Aldri, ele é ator, mas ele está muito mais ligado a essa coisa da escrita. Ele tem essa técnica da escrita. Uhum. E observando Aldri, eu entendi que eu podia usar os mesmos ingredientes Com certeza. para contar as minhas histórias. E ele, de uma certa forma, é meio um orientador, assim, à É distância. teu mentor. É mentoria. Eu dou maior força para você continuar com esse desenvolvimento. Inclusive, quem nos apresentou foi a minha prima, Gisele Joras, que é autora. Amo Gisele. E uma ótima autora. Eu sei. É uma autora muito bacana. Você entra na oficina da Globo por causa desse cadastro com a Malu? Por causa desse cadastro com a Malu. E eu lamento muito as oficinas da Globo terem terminado. Que acho que elas foram muito úteis, não só para revelar talentos, também como maturar os talentos ali, né? Era um grande exercício, um momento importante. Você acha que a oficina da Globo te deu todo o estofo para você estrear na televisão com segurança? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Absolutamente tudo que eu entendi no processo da oficina, eu apliquei quando eu fui trabalhar com aquelas pessoas. Eu entrei em cena, era... Claro, a gente teve um processo de preparação também bastante longo ali, muito generoso. Então, era Maurinho, Marcos Paulo, Uau. organizando... A oficina? Não. Tô falando de Força de um Desejo. Ah, Já tá. dei um salto. Mas é porque eu falei do resultado. É porque né? da oficina você foi para a novela. Da oficina eu fui para a novela. Mas a gente pode ainda falar um pouco da oficina. O meu professor era Mauro Alencar. Ah, meu autor Eu sei que parceiro é do seu livro. parceiraço. Vou estar com ele daqui a pouco, Pois é. na festa de 10 anos da nossa editora. O Mauro Alencar era um dos nossos professores. Ele... Para mim, é o maior gênio da televisão brasileira. Gênio. Eu falo que o presente é meu estar escrevendo com ele, porque todo dia eu estou tendo o privilégio de ter uma masterclass. Sim. Cada dia a gente escolhe um ator, né, dos 350 personagens mais importantes da história da dramaturgia, e a gente faz um estudo. A pesquisa é minha. Sim. Eu que denominei os atores. E ele faz desenvolvimento e eu vou palpitando. Mas é uma aula diária. Esse Ele homem é sabe magnífico. muito. Ele é fantástico. Muito. Então a gente tinha Que um barato grupo de isso. professores. Vou falar isso hoje para ele. Mas então, só para eu entender, que isso me interessa muito. Ele foi teu mentor na oficina? Ele foi um dos professores que a gente tinha. Dava aula de teledramaturgia? Teledramaturgia. Tá. Ele contava tudo pra gente, tudo que aconteceu no início do processo Incrível. até esse momento. Incrível. Ele E é sabe fascinante. tudo. As histórias dele vinham com imagem. A gente não precisava nem ver o que estava acontecendo. E sabe tudo de novela do mundo oriental, ocidental, né, toda a América Latina. Ele sabe todo tipo de novela. É uma coisa impressionante, Mauro Alencar. Ele realmente é uma enciclopédia. E a gente tinha aula de voz, tinha aula de corpo com Ana Kfouri. Voz era Ana Kfouri, trabalhou comigo na Família do Cão. Voz era Rose Gonçalves, Não, já acho ou que era não? Marco D'Antônio. Esse eu não conheci. Tony Carvalho. Tony Carvalho, meu amado amigo. A gente tinha mais professor. Tinha Silvia Albuquerque, eu acho que era Silvia professora de Albuquerque. mitologia. Precisa voltar à oficina. É Não, muito importante. Muito rico. Era E quanto aí, tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, bacana, porque você sai de uma formação acadêmica, ainda junta com uma oficina da TV Globo Exatamente. e tendo passado por esses grandes mestres. Exatamente. Você fica com um olhar extremamente apurado. Muito apurado. Muito apurado. Por isso que eu
falei desse salto porque o salto para a Força de um Desejo já é o resultado Sim. do que eu observei nesse processo de laboratório, porque a oficina é um laboratório. A empresa, naquele momento, deixava muito claro que ali estavam passando aspirantes a se tornarem funcionários da empresa. Sim. Ela deixava claro Sim. isso. E aí, obviamente, cada um tinha que correr Agora, atrás por isso que eu acho que você estreia tão maduro, não? A sua estreia é muito boa. Claro. E me diga até se você discorda de mim, porque tem uma lenda que no passado tinha uma certa dificuldade de encontrar atores pretos, bons atores em quantidade, porque como eles não tinham muita oportunidade de estar na atuante, de estar na prática, nem sempre, então quando tinha uma oportunidade, nem sempre todo mundo mandava bem. Você acha que isso era uma realidade do passado? Tinha isso ou não? Eu acho que isso tem a ver com aquele momento que as pessoas observavam Com outro olhar. dessa maneira tão Tá. preconceituosa, racista. Porque como que você vai dizer isso, por exemplo, vendo o Zezé Mota nos anos 70? Sim. É que a Zezé, eu sempre achei a Zezé, a grande, ela e a Léa Garcia, foram as três atrizes que, né, e a Ruth de Souza, elas Sim. trabalharam a vida inteira Pois e é. repetindo muito, né? Pois é, então assim, pelo menos de uma certa forma, você tem um olhar Sim. ali que por mais que seja atípico, É só dar oportunidade, na verdade é isso. é basicamente É isso. isso. E a gente tinha outros. Eu achava o Paulão um dos maiores atores preto, se a gente quiser categorizar dessa forma, daquele momento. Um ator sutil, interessante, estranhíssimo, belo. Parecia um pouco com meu pai, Paulão. Então não era uma coisa difícil de encontrar. Agora vale a pena se perguntar por que é que Antônio Pompeu trabalhou menos do que deveria? Uhum. Por que Paulão trabalhou muito Com menos do que certeza deveria? por isso. Por que a própria Ruth de Souza, por mais Poderia que tenha ter trabalhado muito mais. Léa Garcia. Sim. Então, essa ideia de que não havia, eu acho, naquele momento, né? Porque agora não dá para dizer Não, isso. agora acabou isso. Acabou. Agora, pelo contrário, tem sobrando, né? Sem A dúvida. fila é grande. Você tem uma sequência muito bacana na Globo que você faz Porto Milagre, Beijo de Vampiro, Celebridade, também sempre com grandes atores. Você foi um ator eleito de um determinado momento numa sequência bacana da TV Globo, mas tem uma coisa que é muito legal em você. E eu analisando as tuas composições, você é um ator de composição. Você é um ator que se arrisca. Sim. Você busca estar diferente cada vez que você se exibe, inclusive trazendo comédia, ou drama, né? Você tem uma elasticidade grande dentro de você. E aí é aquela pergunta que eu te fiz, numa época que eu não me lembrava, os preparadores de elenco tinham tanta atuação em cima de vocês. Isso é uma coisa que você traz por causa do teatro? O teatro. O teatro te buscou essa Sem inquietude? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essas máscaras, elas me ajudavam, entendê-las de fato, elas me ajudavam nessa composição. Porque em algum momento a gente tinha, sobretudo na oficina, a gente sempre falava sobre o menos que é mais e não ser tão teatral na televisão. Então eram algumas técnicas que a gente usava, mas elas não são absolutamente aplicáveis na vida real. Muitas vezes vale a pena fazer um personagem teatralizado Sim, numa obra sim. de televisão que pode funcionar pra caramba. Sim. Tem vários exemplos de atores brilhantes que fazem isso. De qualquer forma, eu acho que é só se apropriar e entender de que maneira você vai se organizar diante disso. E foi o que eu fiz. Essa coisa da composição, eu acho que tem muito a ver com o material. Porque quando eu olho para o material, Marcos, eu costumo ser o mais generoso possível. Eu não quero julgar esse cara, não quero... Se eu estou apaixonado por essa obra e pelo que é essa pessoa que está na minha frente, que eu vou, de alguma maneira, traduzi-la através da minha interpretação, eu não quero julgá-la, eu não quero pensar se é ou se não é. Eu vou mergulhar. Não sei se quando eu estou executando, eu fico pensando se é um trabalho de composição, mas muitas vezes no resultado é o que você está dizendo. Com É um certeza. trabalho de composição. Você tem isso nitidamente nas tuas personagens. Uma pessoa me disse isso, inclusive numa obra da Gisele, que eu estava fazendo Bela Feia. Ali é um clássico Sim. exemplo para você disso. Pois é. E ali você arriscou na tinta legal. Sim. E vou te falar, assim, para dar errado, é um passo. Eu adoro isso, tá? Sim. Eu amo ator que Sim. você tira. Admiro pra caramba, porque eu acho que isso é o verdadeiro ator. Mas a chance de errar é grande. Muito grande. Então, acho que o que dá uma segurança é o teatro. Sem dúvida. Acho que o teatro ajuda muito vocês. Sem dúvida. Eu falo isso até pela experiência com as grandes atrizes. E Marília Pêra é uma atriz que a vida inteira se arriscou. Às vezes errava. Uhum.
Errava e já errou 2 vezes feio. Né? E vale a pena errar também. Vale a pena errar. Vale a pena Tá errar. tudo bem. Eu acho que o errar faz parte da característica do grande Claro. ator. Senão você fica eternamente numa interpretação oníssa. É por isso que Marília é uma das maiores atrizes até hoje. Do mundo, né? Sim. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalhei com ela, mas eu sou completamente Sim. apaixonado e é referência máxima. Mas você gosta que o diretor te traga sugestão? Gosto, sou aberto. Você é aberto a ouvir? Sou muito a trocar? dirigível. Adoro ser dirigido. Muitos atores que passam por aqui, agora eu vou falar um pouquinho de método, eu quero entender o método Sérgio Menezes. Que cada um tem um método para decorar, um método para estudar. Tem atores que dizem que eles entram no estúdio como se fosse uma folha branca e deixam para o diretor pintar. Uhum. Você não é esse ator, pelo que eu entendo. né? Não. Então você prefere que o diretor te diga se você está no caminho certo ou errado, Sim. e aí você vai fazer uma composição. Em geral, eu vou com É uma isso. proposta. E se o diretor te faz uma proposta que você não concorda? A gente vai negociar de alguma forma. Eu não sou intransigente. Tá, você acaba Eu sou chegando no meio do aberto, caminho. é. Tá. Mas nada que seja alguma coisa que eu observe que não faz nenhum sentido. Eu Já vou tentar aconteceu? Já. Eu vou tentar usar argumentos para fazer com que ele entenda que talvez ele esteja num outro olhar, que não seja o olhar real da cena ou da proposta, daquele momento. É raro, mas já aconteceu. Não me lembro, mas já houve algumas discussões Que você sobre venha conceito. passar por isso. Conceitual. Vamos voltar um pouquinho do teatro. O Hamlet é negro, foi a direção da Abu, não é Abu. isso? Do Abu. Você fazia o Hamlet? Eu fazia Laertes. E queria entender essa versão. Ele fez uma versão do Hamlet negro. O que ele queria dizer? Qual era a visão dele? Que eu não vi. Quando eu li isso, eu falei, isso é muito Abu Janra. Abu Janra. E o que ele quis dizer? Você lembra qual era a mensagem dele? O que é a vida? Ele falava bastante isso, né? Inclusive lá no podcast. Ele fazia reflexões, e muitas reflexões sem pergunta. Mas a genialidade dele não deixava a estrutura original do Shakespeare se perder. Mas ele usava muita coisa dele, do que é o Abu, das coisas que ele falava, inclusive, no programa. Mas a genialidade não deixava a coisa fugir do controle, porque é um grande sábio, é um cara que entende tudo de teatro. Esse é um autêntico homem do teatro. Entende tudo E de veio teatro. o Mauro Alencar, no nosso livro, me trouxe um Abu Janra que nem eu conhecia, do diretor dos musicais da televisão, mas de muita coisa. Eu conheci um Abu Janra mais recente, porque eu sou um pouco mais jovem que o Mauro, mas o Mauro está 35 anos trabalhando com pesquisa e teledramaturgia. E o Mauro me trouxe ele trabalhando com a Tropicália, um Abu Janra muito mais amplo até do que eu imaginava. Sim. E aí eu entendi realmente que o Abu Janra era quem ele era, né, e entendi por que essa amplitude toda dele. O estofo dele era muito maior. Mas você acha que essa peça, porque o título é ótimo. É ótimo. O Hamlet negro é muito bom. Quem escreveu? Ele adaptou. É uma versão dele, do Hamlet, né? Dele, E não é atual para remontar isso? A discussão é válida, não? Marcos, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque não teria alguém do tamanho do Abu para bancar isso? Para bancar isso. Do tamanho do Abu no sentido artisticamente falando, entende? E quem era o Hamlet da época? Era Cadu Carneiro. Cadu Carneiro, esse nome é familiar. Acho que eu lembro dele. Ator que infelizmente não está foi. aqui mais, né? Não. Eu sei quem é ele. Belo ator. E o espetáculo teve impacto? Teve impacto. Teve. Eu adorei o título. Eu fiquei muito curioso. Eu adoraria ler esse Hamlet. Eu achava muito engraçado a peça. E aí você vai para... O Anjo Negro que você fez foi do Ulisses? O Anjo Negro foi do Nelson Rodrigues. Não, mas o diretor? Não, foi o Nelsinho. Foi o filho. Ah, então eu não vi essa montagem. Não. Foi eu vi a montagem do Anjo Negro Nelson. do Nelson que o Ulisses dirigiu. É que eu sou apaixonado por essa peça. Eu amo o Nelson. Eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues e a montagem do Ulisses era belíssima. Eu gosto de Anjo Negro. Não é a minha preferida, mas eu gosto Quem muito. eram as três irmãs? As três irmãs, deixa eu lembrar. Porque eu vi uma eu sei que tinha montagem da Beth Mendes Cristiana também no elenco. Uau, eu acho que eu vi então. Tinha Teatro Beth Nelson Rodrigues. Teatro Nelson Rodrigues. Eu vi. Engraçado. Maria Eduarda Carvalho fazia minha filha. Maria Eduarda Carvalho. Eu não fiquei com essa montagem na cabeça, mas agora, como eu trabalho com a Beth Mendes há 25 anos, agora quando você falou a Beth Mendes, veio a montagem. Então. É porque a que eu vi eram outras atrizes, era da Cristiana Guinle a montagem. E Crica muito Rodrigues boa. era a Virgínia. Era bacana. Era muito legal. Era bacana. Era muito legal. Ulisses é outro diretor muito interessante.
numa outra tessitura, Uhum. né? Mas é um grande encenador. Não tive a chance ainda, eu espero conhecê-lo. Ele não dirigiu, foi o filho do Nelsinho, né? Foi o que filho dirigiu do a Nelsinho tua. que dirigiu Ele a dirigiu minha. a outra. Exatamente. Agora, você tem um espetáculo, o Castiçal, que eu não vi, com, para mim, o maior mestre do teatro brasileiro, que é a Amir Haddad. Amir. Né? O nosso grande padrinho do Teatro na Rua, né? Um homem muito sensível. Eu vi o espetáculo dele agora, que ele faz com o Borg, do Eduardo Barata. Muito emocionante ver os dois em cena. É verdadeiramente apaixonada pelo teatro, né, brasileiro, em todos os sentidos. O projeto de estar na rua fazendo teatro é fascinante. O processo. Você chegou a fazer essa vivência? A gente fez essa vivência no processo do Castiçal. Eu nunca estive na companhia do Tá na Rua, porque nem todo mundo do Castiçal era da companhia. Então, tinha algumas pessoas que sim eram do Tá na Rua, mas tinham outros atores, por exemplo, Léo Brício, ele estava nesse elenco, mas o Léo não era necessariamente do Tá na Rua. O Amir é um cara apaixonante, porque ele é um cara muito... Ele vive teatro 36 horas Sim. da vida dele, talvez 48, 50, 70 horas. É um cara que é muito apaixonado pelo teatro, mas acho que eu não aproveitei o que eu deveria nesse momento. Por quê? Não aproveitei o que eu deveria, nem como eu deveria. Eu acho que hoje, se eu encarasse esse texto, eu teria mais maturidade para desenvolver o que era para ser feito naquele momento. Era uma peça do Giordano Bruno, um gênio, um cara que foi queimado na fogueira porque dizia que existiam galáxias no século, na Idade Média, e um texto cheio de ironia, cheio de sarcasmo. Mas eu acho que eu não conseguia aproveitar, estou fazendo uma autocrítica, porque eu fazia naquele momento também. Acho que eu não conseguia aproveitar o que era necessário, porque no mesmo momento eu estava fazendo uma novela que eu gravava o dia inteiro, e muitas vezes eu tinha que faltar aos ensaios, porque como é que eu ia negociar de não gravar novela para ensaiar a peça? E Léo Brício também estava fazendo a mesma novela que eu, e era Porto dos Milagres. Eu acho muito difícil, inclusive, conciliar a televisão. Em certos momentos é muito difícil. Tem certas coisas que dá para fazer, mas outras que tem uma responsabilidade de negociar as duas. Alguma coisa vai sair fora do metro que deveria. Não foi ruim, porque a Amir Haddad é um cara que transforma. Ele é um alquimista. Total. Ele transforma pedra em ouro. E foi o que aconteceu. Ele colocou a cena de um jeito que alguns detalhes que poderiam ser muito mais interessantes não tornaram aquilo menor do que deveria. Tem um ator que define, e eu achei muito interessante isso que ele fala do processo do Tá na Rua. Ele diz que estar no processo de desenvolvimento artístico do Tá na Rua tira o ator de qualquer eixo de vaidade. Você acha isso também? Acho isso também. Achei muito bacana. Também. Porque tem uma... Essa companhia tem uma pegada Mambembe. Então, todo mundo faz tudo. É o DNA do teatro brasileiro. Sim. Né? É muito bom isso. E é belo. É belo. Você, quando passa na Record, claro que eu tenho que falar da minha prima, Gisele Horas, porque eu acho que ela é maravilhosa. Ela tem a novela Amores e Intriga, que eu adorei. A primeira novela dela eu acho incrível. E depois, A Bela e a Feia é considerada, se eu não me engano, a melhor versão mundial. E é muito difícil você pegar uma versão mundial, né, que já é sucesso no mundo inteiro, fazer aqui, e fez muito sucesso aqui também. A sua amizade com a Gisele surge no Amor e Intriga? Surgiu no Amor e Intrigas. E depois vocês criam uma parceria... Amigos. Agora, eu tô falando isso porque eu acho que Bela e a Feia foi um trabalho de televisão ali dos teus 2, 3 mais importantes, e não foi na Globo. E é difícil você ter um trabalho importante com esse nível de popularidade fora da TV Globo, né? Eu acho que fica um marco para você, né? Eu entendo que Bela Feia eu considero dos trabalhos, talvez, de televisão dos mais completos que eu já fiz. E foi... É interessante quando você fala da beira do abismo, porque eu gosto de estar na beira do abismo. Antunes Filho, né? Exatamente. O desequilíbrio. Eu nunca trabalhei com Antunes, mas eu conheço gente que já esteve com ele. Muito aqui disso. E estar na beira do abismo é tão legal porque a nossa profissão, a arte, o artista, é essa negociação entre o delírio e a lucidez o tempo inteiro. Total.
E ter isso como um ponto de vista, porque é muito vasto, não só isso, mas isso talvez seja uma das coisas que mais me chamam a atenção, porque os caras e as atrizes mais geniais, essas pessoas que me inspiram, elas têm essa coisa do delírio e da lucidez, essa brincadeira com esses dois elementos, de um jeito muito importante, como se fossem mestres, sabe? Dominar essas duas coisas, esse passeio por esses dois detalhes. E eu vejo que Bela Feia tinha muito isso, porque primeiro que o texto da Gisele é genial. É, muito rico, muito bem escrito. E todos os personagens... bem humorado, exatamente. Né? Ela tem humor. E mesmo com humor, os personagens eles tinham uma profundidade enorme, eles tinham um desequilíbrio, uma coisa que era estranha, que era sempre na contramão, e que tornava a história muito interessante para a gente dizer aquele texto. Desafiador. Era desafiador. Você é um cara que nitidamente a gente vê que você sai da zona de conforto. Isso é notório no teu trabalho. E a tua passagem da Record, né, Sérgio, é boa. Você fez as melhores obras da Record, você fez topíssimas, você fez um monte de obra boa lá. Acho que você só não fez bíblica, né? Bíblica, não. Tem vontade? Tem preconceito? Nenhum preconceito. Você faria tranquilamente? Faria. Isso é uma coisa que sem o menor problema para você. Nenhum problema. Recentemente, adorei sua série, Máscara Oxigênio. É uma série muito importante ser contada, né? É tão bom a gente, depois de 30, 40 anos, está vivendo um momento, né, do HIV virar uma doença crônica. Foi um tormento na década dos anos 90, perdemos tantos amigos, né? E dá uma paz para todo mundo, né? Ter chegado a esse grau de evolução que praticamente é uma cura. Então, acho que é uma temática muito importante ser contada. Eu achei a série muito boa, muito bem feita, né? Até as cenas de sexo, acho elegantes, eu acho que foi muito bem cuidada. Eu adoro a Marisa Leão, particularmente, acho que ela é uma das melhores produtoras de cinema e de séries do Brasil. Mas eu não acho uma série fácil de fazer, não. Não. Eu acho uma série bem difícil. Sim. Né? O processo de fazer uma série com esse nível de complexidade é muito mais difícil, de uma maneira geral, para o ator ou não? Eu acho que... porque quando eu li o roteiro, eu ficava pensando nessa dificuldade que você está observando. E é interessante você perceber essa dificuldade no resultado final, porque já demonstra, claro, a sua habilidade como artista e como roteirista, de alguém que está envolvido, porque o resultado final eu achei muito diferente do que quando a gente leu. Em que nível? No sentido de que o Marcelo ele trouxe uma facilidade de entendimento e uma fluidez para o espectador e um embarcar nessa história que era um pouco diferente do que eu observava no roteiro. De alguma forma, eu via essa dificuldade que você está falando, talvez, da comunicação. Porque é um momento bem específico da história do Brasil. Talvez, nesse momento, nem todo mundo tenha essa real referência. Sim, eu mesmo, tinha muita coisa que aconteceu ali que eu não tinha ideia. Pois é. Nem a chegada do AZT no Brasil, eu não sonhava que era através deles. Exatamente. Dos comissários, não sonhava. E por essa razão, eu ficava pensando sobre como que isso seria comunicado. E o Marcelo é um cara brilhante. Brilhante. O Marcelo e a Carol. Brilhante. Os Eles dois foram diretores muito felizes. Fantásticos. E muito bem filmado. Muito bem filmado. Muito bem filmado. Um bom gosto enorme. Particularmente, eu acho que a HBO, do streaming, acho que é a plataforma que melhor vem desenvolvendo as séries. Eu gosto muito, eu estou louco para ver Leila Diniz. Eu participei de um documentário deles, da Daniela Pérez. E, infelizmente, fui uma das pessoas que estava no momento do crime e depois pós-crime, né, no reconhecimento do corpo. Mas eu acho que eles vêm mantendo um padrão de qualidade bem, bem, bem elevado. Tem investimento, são séries que você vê nítido, você vê o resultado do investimento na tela. E acho que agora, com o sucesso desse final de ano, do Tremembé, o Jogo do Bicho, né, com certeza a Leila Diniz vai muito bem. Eu acho que vai dar um gás de novo para 2026. Acho que é importante esse momento. Claro. Esse final de ano está sendo muito importante para a gente. Eu tenho batido muito na tecla do etarismo. Você sabe que eu falo que hoje o etarismo é entre 45 e 50. Né? Eu desmistifiquei completamente o pensamento que etarismo era coisa de 60 para cima. Né? Hoje, quando você vê um elenco, 40 a mais é um número infinitamente mais reduzido. Uma atriz, foi muito interessante recentemente, uma atriz preta de 54 anos, me escreveu no Instagram, não vou dizer o nome dela por uma questão ética, mas eu não a conhecia, ela fez uma análise tão legal, uma coisa tão bacana. Ela fala: Montenegro é linda da sua defesa, da sua causa pelo ator mais velho, 50 a mais. Eu falo até 40 a mais, hoje o etarismo é 40 a mais.
Mas eu sou uma atriz, sou preta e estou enfrentando o etarismo. Aí eu falo, pô, e claro que quando você fala no Autor Preto, todo mundo comemora muito o momento, né, que vocês estão vivendo pela importância nas obras. Mas a gente esquece um pouco que todo mundo envelhece e esse problema do etarismo é para todo mundo. Né? E eu costumo dizer, inclusive, que diversidade com etarismo não é diversidade. Eu acho que tem que ter um critério de encontro de gerações e esse equilíbrio, sim, fundamental. Você já parou para pensar nisso na sua vida em algum momento? Aos 50 e poucos anos, ou não? E talvez eu esteja parando para pensar nesse momento especificamente. Mas, de uma certa forma, eu não posso reclamar muito das ofertas que eu tenho tido. Porque boa parte das obras que eu faço, por exemplo, são personagens que têm talvez 10 anos a menos que eu tenho na real. Até porque você aparenta menos 10 anos fácil. Pois é. E talvez com a barba isso fique no meio do caminho. Mas 40 é pouco fácil. Então, assim, eu não sei ainda, Marcos, talvez você possa dizer, porque eu sou seu agenciado, mas eu ainda não tive nenhum problema. Eu estou falando do ponto de vista real, assim, Sim, visível, sim. na prática. Eu ainda não observei um impedimento nesse sentido. Mas eu, claro, vou começar... Mas essa preocupação é latente. Ela está começando a acontecer por uma questão... E acho que é uma discussão que eu botei na mesa no Brasil inteiro e graças a Deus ela está acontecendo. Sim. Porque da mesma maneira que os autores pretos também teve a discussão na mesa, a gente tem que ter o etarismo na mesa. Sem dúvida. Né? É a nossa função. Você trabalhou um tempo no Detetive de Prédio Azul. Foi um episódio só ou foi a temporada toda? Foi um episódio só. Porque eu adoro dramaturgia infantil. Eu não sabia se você tinha feito a temporada toda, não. Mas fica aqui meu carinho pelo Detetive Prédio Azul, porque eu tenho a Cláudia Neto. Amo, Cláudia. Vem aí o filme 4 agora, e eu acho uma graça. Eu adoro. Vamos pro teatro, Sérgio. Vamos. Eu te vi no teatro recentemente fazendo Mamma Mia. Achei muito legal ver o Sérgio, artista que eu vi ali. Né? Eu já conheci o belo ator que você é, mas ali eu descobri um cara muito mais versátil do que eu tinha capacidade para te enxergar, porque assim, a televisão não mostra você dançando, cantando, não tem esse lado. E ali eu vi uma coisa muito bacana, eu vi um cara muito grande, vi que recentemente você fez um show, não sei se essa banda é amadora ou profissional. Sim. É profissional? É uma banda de uma amiga minha. Você canta nela? Eu faço uma collab com ela, sim. E hoje, o musical para você, ele é uma vertente que você quer cada vez mais investir? Tá no teu DNA isso? Sem dúvida. Principalmente porque se a gente for pensar lá no início do processo, a gente vai ver que a música sempre teve uma presença muito grande na minha vida. De fato, Marcos, eu sempre tive vontade de fazer musical. Mesmo antes de começar a fazer outras plataformas, cinema, televisão. Você fez a Cor Púrpura também, Fiz né? a Cor Púrpura, que foi uma obra também... acontecimento. Fantástica. É uma coisa que realmente se define muito na minha carreira em relação ao teatro musical. Então, essas obras todas de musical que eu tenho feito nos últimos anos, ultimamente eu tenho feito muito mais musical do que peça de prosa falada. Elas me trazem um orgulho muito grande porque eu cresci vendo Marília Pêra, Sim. por exemplo, né? Sim. Cláudia Raia, e foram referências para mim. Bibi Ferreira sempre disse que a Cláudia Raia é a última diva. Ela é fantástica. Que a geração para nela, depois é outra geração. E então sempre foram referências assim de atrizes que eu via na TV falando o texto, desenvolvendo personagens, mas quando eu ia no teatro, eu via a Loja dos Horrores com a Cláudia Raia e ela estava cantando, dançando e fazendo uma mulher que apanhava do dentista, e eu ficava pensando, pô, que interessante, que coisa fantástica aquilo. Tutia também fez. Sim. Audrey, que eu achava aquela peça genial. Essa peça estreou com, acho que a Estela Miranda fazendo. A Pequena Loja dos Horrores, a Estela Miranda também fez. E a Cláudia era produtora. Depois a Cláudia entrou para fazer a protagonista. Exatamente. A direção do Volvo, do SEC, meu amado do SEC, o motoqueiro. Do SEC, exatamente. Barato. Osmar Prado fazendo Lilian Valesca, começando a carreira. Antes das Sublimes. Antes do Sublime. Lilian estava saindo da igreja. Exatamente. Estava na igreja. Gil Costa também era uma das Costa. Eu acho que a outra Sheila Matos era outra. Sheila Matos, Rony Marruda também. Eu tinha aí, acho que 18 anos. Comecei minha carreira literalmente aí. Pois é. Essa foi a minha primeira turma do teatro brasileiro. Essa peça
Porque acho que foi a primeira peça musical ao vivo que eu vi na minha vida. E a Cláudia já usada nas produções. Era uma produção zaça. Aquela planta Planta carnívora, caía caía em cima da das plateia, pessoas. né? E um teatro que na época a Teresa Raquel não era o Clara Nunes, Sim. o Teatro Claro hoje totalmente equipado. Exatamente. Cláudia é uma guerreira, né? Cláudia é uma heroína do teatro brasileiro. E ela sempre primando pela qualidade. Cenários imensos. Sim. Né? Isso é bacana, que isso são legados que não saem de dentro da gente. Sim. Isso são coisas que a gente leva pro resto da vida e nos Exatamente. estimulam. Tem alguma personagem no mundo musical que você fala assim, Marco, eu tô pronto para fazer isso eu quero fazer? Como, por exemplo, Ray Charles, alguma coisa assim. Seymour Krelborn, da Pequena Loja dos Horrores. Ah, você tem essa Eu vontade. tenho uma vontade enorme de fazer esse cara. Ah, que legal. Tadeu Eles iam Aguiar remontar ano e- passado, não sei por Então, que não aconteceu. Era Tadeu isso? Aguiar e Cláudio Botelho, eles sabem disso, porque eu só vivo falando isso pra eles. E Eu não sei quem pode que vai ser pegar primeiro. perfeitamente remontado. Claro que pode. Perfeitamente. E Mamma Mia, né, Sérgio, que sucesso. Sucesso. Eu falei pro Charles e pro Cláudio, eu gostei mais de Mamma Mia daqui do que lá de fora. Da Algumas Broadway. pessoas já disseram isso também. A nível de cenário, principalmente. E as coreografias daqui são muito mais bonitas que lá de fora. Eu acho que se eles seguiram ou não o de lá de fora, eu nem sei, mas eu sei que o impacto visual aqui era muito bacana. E como a gente tem mão de obra hoje em dia, né? Sim, sim. Mão de obra rodo, todo É. mundo manda bem, é Não, o impressionante. elenco, ele é muito preparado. Qualidade. Muito preparado. E o Tadeu não quer fazer a Loja dos Horrores? Eu não sei, eu falei pra ele há muito tempo atrás, e eu sempre falo isso com ele, eu não sei como que ele... Não sei o que ele acha agora, nesse momento, mas falei com o Cláudio também. E, enfim, não sei quem é que E vai você pegar faz primeiro. aula de canto? Não, Não? não, não. Como é que você não mantém a faço. voz? Bom, quando eu tô fazendo um musical, a gente tem uma preparação. Sim, que é aí com o maestro. você vai na preparadora do momento. Sempre, sempre. Mas na vida eu não faço aula de canto, deveria fazer. Mas eu sigo muitas pessoas de Instagram que dão dicas E para você saúde pratica em vocal. casa. Sempre, sempre. Mas para não dizer que eu não faço, eu já fiz algumas com Mirna Rubin, Ah, que ninguém gênia. deixa de passar Todo mundo por passa essa por ela. gênia, claro. Você, na parte de banda, você falou, você tem uma banda que é de uma amiga, Não é uma banda minha, é uma banda de você uma amiga. participa de vez em quando. Eu faço uma collab com ela agora, dia 21. E aqui, tipo de novembro. repertório? Basicamente anos 80 e 90. Ah, que delícia. Me Hit. convida para ver teu show, que então tá. eu vou amarradão. Tá bom, tá bom. Todo mundo canta e dança o tempo inteiro. Todo mundo canta e dança o tempo inteiro. Você mantém uma alimentação saudável para estar tão bem assim? Eu me preocupo com isso, sim. Ginástica? Sempre. Tipo, sempre. Eu musculação? gosto de musculação. Acho que isso me dá uma mobilidade, me dá uma segurança, Diariamente? autoestima, produção de endorfina, enfim, me faz dormir melhor. Uma alimentação regrada, Sérgio? Regrada, sim. Sim, em geral, sim. E você tem dança ainda no corpo, em algum lugar específico ou não? Não tenho. Eu gostaria de voltar a fazer. Acho talvez em bacana, algum né? momento. É bom. Você é um cara que tem tanto gingado. Sim, Vamos ao nosso quadro, então, Dicas de Leitura. vamos. Quero saber que dica que você trouxe. Ah, você está indicando meu livro? Claro. Que delícia. E tem 3 iniciados. Vamos lá, conta a história. Então, o Kybalion, ele fala sobre as 7 leis fundamentais do universo. Tem a ver com cabala ou não? Não, tem a ver com um princípio hermetista. Foi, segundo o que diz, foi Hermes Trismegistus que escreveu esse compilado que tem a ver bastante com a cultura egípcia. Então fala sobre, de uma certa forma, espiritualidade, física quântica, 7 leis universais que fazem com que, quando a gente entende esse processo, faz com que a gente tenha um pouco mais de autonomia sobre o que é a realidade dentro desse processo tridimensional. Bacana. Você tem religião, Sérgio? Não tenho religião. Você acredita em Deus? E... Eu acredito que haja uma energia criadora e que proporciona toda essa realidade que a gente vive, que não é a única, né? Possivelmente existem outras. E aí a gente cai aqui no professor Hawking, que nessa obra ele sugere que existam, quer dizer, entre outras coisas, né? Mas ele fala nessa obra que pode existir outros universos igual ao nosso. Ou seja, nosso universo tem bilhares de galáxias. Cada galáxia com bilhares ou trilhares de estrelas. E cada estrela com algum tipo de sistema solar e planetas orbitando.
Então, o que eu entendo que esse processo é um processo divino, é um processo de criação que tem bastante a ver com o nosso processo criativo, porque é um pouco do que se fala no Kybalion, como está em cima e está embaixo. Essa relação que a gente tem com esse entendimento do Deus, ele não passa, no meu entendimento, não passa pelo processo religioso. Eu acho que Deus é muito mais interessante do que algumas A qualquer religiões liturgia que possa definir. propõem, né? Eu Concordo. acho que tem muita ideia humana no meio dessas interpretações sobre o que é ser Deus. Talvez o Deus de Spinoza seja um pouco mais interessante para mim, porque eu gosto de entender Deus através da ciência. Ótimo. E o Hawking, ele sugere isso, né? Então, por Mas você exemplo, tem as suas práticas diárias? eu gosto de meditar. Meditar. Tá. Meditação é um hábito, Diariamente. diariamente, sempre que eu vou dormir. 1 hora. Não tanto. 15 minutos, 20, eu faço desses 15 minutos quase que uma eternidade. Ali eu faço um mergulho. E é um pouco autodidata também, seguindo alguns padrões, porque eu sigo alguns, não seriam mestres, mas algumas pessoas que têm habilidade e que me mostram possíveis caminhos para eu alcançar resultados. Eu gosto de cristal. Tenho alguns cristais em casa, Perto de cama. perto da cama, no meu quarto. Então, Quando você fala assim, meditar, alcançar resultados. Que resultados? resultados objetivos. Ansiedade. Eu não sei ainda se eu sou exatamente ansioso, Marcos. Acho que talvez seja uma ansiedade natural de observar resultados diante de preparação pessoal que eu faço, né? Eu estou fazendo um projeto, por exemplo, estou escrevendo um roteiro, eu quero que aquilo Se realize. de alguma Claro, forma. aí é uma ansiedade natural. Então talvez eu não me julgaria exatamente ansioso. Mas você usa ela, por exemplo, no controle de um trabalho? Você tem uma personagem que você está gostando, tem uma cena difícil. Tem muito ator que passa por isso. Sim. Tem muito ator que já me falou assim, Marcos, perdi sono por causa da cena no dia seguinte. Não, eu não sou esse cara. Você não tem essa pessoa? Não sou esse cara. Não. Tem muito ator, às vezes, que fica um tempo sem trabalhar e quando volta para o estúdio, parece que é o iniciante. Teve uma atriz minha muito consagrada, ela ficou 2 anos fora do ar, e no dia que ela voltou para o estúdio, ela me liga e fala, estou chegando no projeto, tô com o coração na boca. Eu falei, mas depois de tantos anos e de tanta experiência... É porque é surpreendente, né? O ser humano é muito curioso. E eu sou um cara que eu gosto de perceber as atitudes dos outros. Eu acho interessante uma atriz, né? Bibi sempre ficava nervosa e Marília antes de entrar em cena. Eu achava aquilo gozado. Porque, com tantos anos... Mas a Bibi sempre me disse, meu filho, a ansiedade faz parte da qualidade do espetáculo. Se a gente perde, acho que está dominado na zona de conforto, a gente se distrai e faz besteira. E eu entendo isso. Sim. Eu entendo, porque eu sou um pouco assim também. Sim. Até para o podcast, né? Eu estudo bastante um dia antes para chegar aqui, tá bem orgânico dentro de mim, e eu sou muito perfeccionista. Né? Se você disser muitas coisas da sua carreira que talvez eu não domine, que eu não saiba, que eu não tenha estudado, eu fico péssimo. Eu vou ficar me sentindo os últimos dos últimos. Então, eu acho que é muito o temperamento de cada um também, né? Essa coisa prévia da coxia ou de começar um trabalho, mesmo que não seja tanto tempo, eu acho que é natural. Sim. E é saudável que exista isso. Porque a gente está entrando num terreno que a gente não conhece. Sim. Por mais que você tenha lido o roteiro, por mais que você conheça a obra que você vai fazer, o início é sempre uma insegurança e que eu acho que é natural e saudável até certo ponto. E o ambiente da TV, não do teatro, mas eu acho o ambiente da TV muito impessoal. Eu acho muito difícil ser ator, tá, Sérgio? Eu também acho. Acho muito difícil. Eu jamais seria, não quero ser artista de jeito maneira, eu só quero poder fazer o meu projeto de ser artista, não quero ser artista. Eu acho muito difícil. Mas é muito difícil. Assim, o processo de concentração no set, o processo da composição, de você chegar ali e apresentar uma proposta, né, e não tem uma quarta parede te blindando, é ali na lata de todo mundo. Eu acho muito complicado. É muito difícil. Agora, quando tem uma obra que você se apaixona, quando você dá a primeira leitura e você vê que você vai desenvolver uma pessoa que é aquilo que você gostaria de dizer, essa dificuldade, no terceiro dia, ela deixa de existir. É o que eu percebo. Entendi.
Ela não existe. Tem lógica, porque você vai também sempre, né, familiarizando, Sim, digamos assim, sim. a coisa vai entrando. Você tem o hábito da leitura? Amo. O que é o hábito da leitura para você? Um livro a cada 15 dias? Às vezes eu leio 2 ao mesmo tempo, fico um pouco confuso, mas eu continuo assim mesmo. Que bom isso, hein? Mas eu... E esse hábito da leitura veio da época do teatro lá, ou Veio você da foi época do teatro. O Sérgio me O forçava. Sérgio, né? O Sérgio me forçava bastante a... Por isso que eu sou muito a favor de arte cênica nas escolas. Porque eu acho que a arte cênica... Eu sou um apaixonado por causa do teatro, por causa da minha arte cênica aos 10 anos de idade, na minha escola. Eu acho que transforma a nossa visão sobre a arte cênica. Sim. Né? A verdadeira arte cênica, né? Acho que é fundamental. Ele falava para mim, mesmo que você não entenda um Chekhov, veja. Leia. Não importa se você não vai... Em algum momento você vai entender. Mas veja. E ajuda muito na escrita, né? Sem dúvida. A Natália fala isso muito para mim. Nós somos um país que domina muito mal a língua. Tanto que o Gilberto Braga, quando você fez a novela Força e um Desejo, ele escrevia para a Natália 3 páginas, às vezes, numa cena, porque ele dizia para mim, Natália Timber é a atriz brasileira que melhor fala a língua portuguesa. Eu amo ver a Natália falar. E eu também. E ela fala com uma correção absoluta. A né? Força de um Desejo era impressionante. Era impressionante. Era uma cena que... Era uma cena no sentido de a cena só tinha gênio. Natália Timber, Reginaldo Faria. Elenco, né? Um elencaço. E uma galera que grava sem kill. Sem kill. Natália tem uma cabeça de O Gilberto gigante. é realmente muito verborrágico. Então, assim, muito verborrágico. Eu via bastante Natália descendo escada, falando um texto e ia com pra roupas cozinha, pesadas, girava. com salto, com muita marca. E uma época em que a novela não era tão clipada. As cenas eram grandes. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar muito no nosso estudo agora do livro. Como as novelas ficaram clipadas. Sim. É impressionante como a mudança da estrutura é grande. Vamos à minha dica de leitura para você. Você já deve ter lido, mas é uma biografia que eu adoro, recomendo. E acho que é uma referência mundial. A história dela é necessária para qualquer pessoa. É uma resistente, resiliente, maravilhosa. E eu acho que todo mundo tem que ler Em Busca de Mim. Meu querido, estamos chegando no finalmente. Muito obrigado pela sua linda entrevista. Você é um cara muito inteligente, muito sábio. Sua trajetória é linda. Obrigado. Os seus mestres iluminaram aí esse seu caminho. Né? Espero que eu te traga cada vez mais sorte. Eu acho que você é um ator muito especial mesmo. Né? Um ator que se joga. Eu acho que o ator tem que se jogar. Acho que é necessário se jogar, mesmo que erre. E para terminar... A nossa pergunta final é uma pergunta óbvia para todo mundo, para essa câmera. Eu gostaria de saber, na sua definição, o que é ser artista. Eu acho que eu já disse de uma certa forma, vou repetir. Ser artista é essa habilidade de passear entre o delírio e a lucidez, entre outras coisas. Acho que também pode ser essa intimidade com a sensibilidade e a razão ao mesmo tempo. E, de uma certa forma, se expressar através desse processo que é incerto, é fascinante, e é doce, é amargo, é fácil, é difícil. Acho que ser artista é estar diante desses desafios e passar por tudo isso com alegria, com sentimento de missão cumprida. Perfeitamente. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, é um prazer ter você aqui. Obrigado. Para você que nos acompanha sempre às quintas-feiras, aqui no nosso canal Ser Artista Podcast ou na sua TV Samsung através do canal WePlay, sempre um grande ator, diretor, produtor, autor, jornalista, cantor e muitas outras novidades. Fique atento que os últimos episódios do final de ano são especiais. Vem uma entrevista em forma de pensamento e vem uma entrevista diferente que a gente não colocou ainda no ar para você entender como vai ser o seu 2026. Um beijo, fique conosco. Até a próxima.